Hoje eu quero comentar um tema super recente, que é o direito internacional dos direitos humanos. E uma questão aqui de delegado de polícia fala sobre esse tema e diz o seguinte: no âmbito da hierarquia das normas, qual patamar normativo dos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, considerando decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e a posição da doutrina. Então, vou ler mais uma vez. No âmbito da hierarquia das normas, qual patamar normativo dos tratados internacionais de direitos humanos? Direitos humanos são direitos fundamentais, do ser humano em âmbito internacional, nossa Constituição Federal, âmbito doméstico, e aqui a incorporação desses direitos fundamentais em âmbito internacional, chamado de direitos humanos, na nossa própria Constituição Federal. Então, no âmbito da hierarquia. Então, temos a nossa Constituição Federal, que está no topo, e as outras leis que estão aqui, que são leis infraconstitucionais. Constituição, 1988. Embaixo, a pirâmide e estrutura são normas infraconstitucionais subordinadas à nossa Constituição. Então, o direito internacional dos direitos humanos foi fortalecido no pós-guerra, e foi uma resposta aos horrores do nazismo. E aí sim, há uma preocupação maior sobre esse tema, direitos humanos, direitos fundamentais e a necessidade de garanti-los. Então, tudo isso levou a uma revisão da noção tradicional da soberania, absoluta do Estado. Isso tudo aqui a gente vê que ganha força com a Declaração Universal de 1948. E essa concepção do direito internacional dos direitos humanos é uma concepção, então, contemporânea. Então, muitos países ainda têm resistência em colocá-los ao lado da própria Constituição. Por isso, a gente vai aqui falar um pouco sobre as correntes recentes que foram aqui adaptadas, elas foram aqui. Essas correntes foram muitas vezes utilizadas em um período recente, e considerando inicialmente os tratados enquanto tratados de direitos humanos enquanto leis, depois vemos os tratados de direitos humanos enquanto norma supralegal, e depois os tratados de direitos humanos, principalmente depois da emenda constitucional 45 de 2004, foi aqui considerado emenda constitucional, contando que tenha um quórum de aprovação. E esse quórum de aprovação, a gente lê aqui
Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, artigo 5º aqui, ele parágrafo 3º da Constituição Federal, ele mostra o status que cabe hoje esses tratados, contando que sejam tratados de direitos humanos. E antes a gente vê um conflito na doutrina, e é importante aqui a gente relembrar, já que é um conflito contemporâneo, relembrar como que foi tratado essa hierarquia aqui, como que foi visto esse tratado de direitos humanos no nosso âmbito doméstico, no âmbito aqui interno do país. Então, é isso que a questão quer. Ela quer saber se a pessoa sabe como que hoje os tratados internacionais de direitos humanos, eles têm aqui, esses tratados, essa relevância no âmbito interno. Então, é isso que a gente tem que mostrar. A gente tem que mostrar que temos no histórico, inicialmente, uma certa resistência de colocar esses direitos internacionais humanos no mesmo lado da própria Constituição Federal, mas depois a gente vê aqui esses riscos, inclusive riscos de guerra, já tendo uma experiência do nazismo. Então, temos que colocar esses tratados de direitos humanos em uma posição privilegiada, mas nem sempre foi assim. Vamos perceber que o entendimento superado da primeira corrente, entendimento superado, ele dizia entendiam que o patamar que cabia os tratados internacionais de direitos humanos, seria de norma intraconstitucional, abaixo da Constituição. Portanto, abaixo da Constituição. Uma posição um pouco mais recente, de 2002, essa posição é de 1995, essa primeira posição já superada. A segunda corrente aqui, uma segunda posição, um pouco mais recente, do ministro Sepúlveda Pertence, ele diz que nessa posição, lembrando aqui da pirâmide de Kelsen, e também nessa resistência de pensamento de uma supremacia absoluta do nosso, de soberania, essa questão da soberania ainda muito presente aqui em 2002, e hoje a gente sabe que nós não estamos aqui sozinhos e é necessário cada vez mais que esse entendimento seja ampliado. Por quê? Porque a globalização é uma coisa que é inevitável. Então, realmente, essa questão da soberania, ela ainda existe sempre aqui. É necessário colocar a questão da soberania como muito importante, até mesmo para que a gente também não seja submisso a nenhum outro país, mas essa soberania, ela está sendo relativizada, ou seja, não por uma questão de submissão, mas uma questão de cooperação. Por isso, o RHC 79785, ele também já é um entendimento superado,
mas dizia até 2002 que os tratados internacionais de direitos humanos têm posição supralegal acima das normas, portanto, acima das normas infraconstitucionais, infraconstitucionais, mais abaixo da Constituição Federal de 88. E o posicionamento aqui, finalmente, o mais recente e o seguido, é que quem que é adepto aqui a esse posicionamento? Antônio Augusto Cansado Trindade, Flávia Piovesan, Ingo Starlet. Então, todos esses entendimentos aqui de peso, e isso levou que esse amparo aqui dessas correntes doutrinárias influenciasse a emenda constitucional, essa emenda que está aqui do ano de 2004, emenda 45, e incluísse esse parágrafo terceiro. Então, essas correntes aqui de cima, primeira e segunda corrente, ainda não tinha esse amparo aqui, ó, do parágrafo terceiro. Então, depois desse amparo do parágrafo terceiro, junto com esses doutrinadores, essas correntes aqui de peso, fez o quê? Um entendimento diferenciado. Então, fez com que esses direitos fundamentais, também do âmbito internacional, portanto, direitos humanos, fosse o quê? Fosse encorpado na nossa Constituição de 88. E por isso que não há aqui hoje, contando que esse quórum seja seguido, não há aqui hoje uma hierarquia, já que aqui é concretizada aqui uma emenda constitucional. Os direitos humanos, âmbito internacional, podem ser incorporados na nossa própria Constituição, ao lado dos direitos fundamentais, portanto, aqui no âmbito interno, sejam eles explícitos ou implícitos, assim estão ao lado, dentro da nossa própria Constituição, segundo seja observado os
fundamentos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Por fim, aqui posição isolada, posições ou posicionamentos, posições isoladas que dizem que os tratados internacionais de direitos humanos, eles têm aqui status de norma supraconstitucional. Esse é o entendimento minoritário. Então, é isso.